Escuta, escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuidado, outro faz bem. Escuta, escuta, outra já vem. Escuta, acolhe, cuidado, outro faz bem. Eu vi um velho na rua, gritando com sua voz, embargada de brigar, com sua língua nua e crua. Desde o tempo em que eu nasci, logo aprendi algo assim: cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Escuta, escuta, que a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidado, o outro faz bem. Eu vi um velho na rua, gritando com sua voz, embargada de cigarro, com sua língua nua e crua. Desde o tempo em que eu nasci, logo aprendi algo assim: cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. Boa noite, meu Brasil, boa noite, Laura Montserrat. Boa noite. Boa noite, João. Direto de Curitiba. Direto de Curitiba, vamos conversar um pouco, né, João? E... um prazer estar aqui. Eu estou há algum tempo já tentando fazer esse contato com a Laura e tentando arrumar os equipamentos aqui para ficar melhor, e dava chuva e caía, e agora começou a chegar os equipamentos, agora a gente vai colocar em dia esse assunto. Laura, eu tenho visto você na rede, você e a Renatinha, né? Fazendo um trabalho nessa pandemia. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse aí, porque apesar de você ser bastante conhecida, tem gente das nossas relações aí, né? Nós temos muitos amigos comuns. Mas muitos não. Então, meu nome é Laura, né, Montserrat Barbosa, eu sou pedagoga, psicopedagoga, fiz mestrado em educação e gosto de dizer que eu sou educadora, né? Porque eu trabalho tanto com pessoas que têm dificuldade para aprender, quanto trabalho com a aprendizagem, promovendo a aprendizagem de uma forma mais atraente, mais motivadora, mais instigante, né? Então, eu, agora, em tempos de pandemia, como eu não posso ir até os lugares, né, fui me acostumando com esses aparelhos, essas formas de se comunicar, né? Continuei fazendo assistência aos meus clientes, que eu atendia no consultório, e também dando curso, fazendo palestra e caminhando aí pelas redes, né? A gente tem um pessoal da Associação de Psicopedagogia que diz que antes a gente fazia rodas de conversa, agora a gente faz redes de conversa, né? Então, porque fica todo mundo assim, quadradinho, né? Não dá mais para fazer a roda, mas dá para fazer rede. Então, essa sou eu. Laura, nós vamos falar hoje de comunicação e de rede, né? De rede social e de cultura. Teve um artista, tempos atrás, que saiu, 2 artistas eu vou citar aqui, gostaria que você fizesse uma análise desses recados, porque parece que a poesia, a arte, ela enxerga um pouquinho antes aquilo que vai acontecer. Essa frase é antiga. Ele dizia assim: tá rebocado, meu compadre, como os donos do mundo piraram,
eles são carrascos e vítimas dos próprios mecanismos que criaram. Os carrascos do mundo. Eles são carrascos e vítimas, né? Tá rebocado, meu compadre. Como que os donos do mundo piraram? Eles são carrascos e vítimas dos próprios mecanismos que criaram. Essa frase é de uma música do Raul Seixas. Certo. Esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Porque a arte, ela faz parte do estudo da estética, né? E a arte, ela foi considerada durante muitos anos como aquela que puxa a mudança, né? Que anuncia a mudança. Ao mesmo tempo que ela denuncia aquilo que não está mais valendo para o momento, ela denuncia e anuncia uma mudança. E a ética, ela vinha atrás, né, como uma rédea reguladora para que essa mudança não fosse feita no vazio, né? Para que a história pudesse manter algumas coisas para que a mudança pudesse acontecer. E falando com um filósofo chamado Bortolo, que é professor da USP, ele diz que o fenômeno que nós estamos vivendo hoje, e provavelmente a partir aí do Raul Seixas também, é que a ética passou a puxar o carro. E aí, num tom de fundamentalismo, né? Onde as regras enrijecem e aquilo tem que ser porque tem, e a arte começa a ficar sem espaço para o seu grito, para a sua denúncia, para o seu anúncio. E é isso que nós precisamos trabalhar agora, urgentemente. E ele sugere como a gente precisa resistir, a gente precisa enfrentar e a gente precisa colocar o emocionar na frente da razão, nesse momento. A sensibilidade precisa aflorar, porque senão nós vamos por um caminho, um caminho que é o caminho da ditadura, o caminho de uma só voz, né? O caminho que não é prático. Então, infelizmente, nós da arte estamos perdendo esse espaço e muitas vezes sendo ridicularizados, né? Assim como os cientistas, assim como as áreas que têm possibilidade de promover uma mudança na direção da democracia. Laura, eu te perguntei, coloquei essa provocação, porque eu fiquei muito preocupado quando eu assisti na Netflix aquele documentário Dilema das redes sociais. Fiquei assim, que não deu para digerir tudo numa leitura só. E eu comecei a fazer anotações, assim, de coisas muito preocupantes, porque, de repente, você começa a perceber que você tem 50, 60 pessoas no mundo que conseguiram criar um mecanismo que chega a 2 bilhões e 100 milhões de pessoas no planeta e que, a partir de 60 cliques na internet, eles começam a definir um perfil emocional, psicológico, de quereres, de desejos, de medos, de crenças, de saberes, de sabores. E a partir daí eles começam a jogar para você uma página para cada um, né? O que eu vejo notícia não é a mesma página que a Laura vê, que a Renata vê. É assustador, né? Porque
Eu estava pensando em termos de cultura, né, João? A cultura, o que ela é? Ela é a construção de uma comunidade, de um povo, de um país, né? A construção de um grupo que vai trabalhando a questão das crenças, a questão das manufaturas, a questão da arte, das danças, da música. Então, esse grupo ele vai construindo algo que é comum para o grupo e que ele constrói uma certa conserva, né, que a gente chama de cultura. Essa cultura, ela não pode ficar na conserva a vida toda, porque principalmente quando existe uma interação maior, e principalmente depois da globalização, as culturas começaram vamos dizer assim, a fazer outros trançados, outros tecidos, né? E começou a se construir uma cultura mais globalizante, principalmente no mundo capitalista, ela comandada, então, pela questão da publicidade, da propaganda, porque precisa instituir uma cultura do consumo, né? E com isso se instituiu a cultura do consumo e do descarte, e até aí, então, a gente está numa rede social que é de todos para todos, para... Quando surge esse documentário e o outro da sobre Privacidade. como é que chama o outro? Privacidade hackeada. Isso, privacidade hackeada. O que a gente percebe? Que as mudanças que estão acontecendo, elas são orquestradas. Elas não são consequências das tramas de um grupo que está fazendo interagir suas culturas e surgir novas coisas, novas construções. Não, são mudanças orquestradas por algumas pessoas e que, inclusive, nesse privacidade hackeada, eles falam, precisa destruir o que existe para instituir o que a gente deseja que seja. Né? O caos, né, que eles precisam destruir e provocar, inclusive, o atrito, né, o caos. Isso, o conflito, essa coisa dos lados, do verde, amarelo e do vermelho. Então, eles vão provocando um conflito para as pessoas não conseguirem se entender nesses entrelaces e vão promovendo a linha de pensamento que eles dizem que não é ideológica, mas né? Tem uma outra ideologia, mas é ideológica, e que é orquestrada, não é decorrente das nossas interações, dos nossos saberes, das nossas descobertas. Então, eu fiquei muito assustada, né? O nível de manipulação a que nós estamos sujeitos, né? E a cultura e a arte, elas têm essa função de fazer essa denúncia, muito embora a gente esteja sendo, muitas vezes, retirados na nossa... esteja sendo retirada a nossa voz, a gente precisa resistir, a gente não pode se conformar, né? Eu vejo algumas preocupações muito, muito grandes. Quando eu percebi o momento em que eles falam sobre a questão da depressão e da ansiedade, que aumentou 62% nos adolescentes e 189% nos pré-adolescentes. E também o aumento do suicídio, 70% com os adolescentes e 151% com os pré-adolescentes. Isso foi um dado que veio unindo os dois documentários. Por quê? Porque eles estão trabalhando, né? Na realidade, eles, com essa manipulação de dados, com essa leitura que eles fazem, eles estão jogando povo contra povo e estão mexendo com a própria estima das pessoas, né, Laura? Isso, e a gente está se deixando, né?
a gente está se deixando manipular, né? Eu tenho um poema, João, que fala assim: sozinha com a multidão, que mundo apressado, andando na rua, olho para o chão, não olho para o lado. Vejo as horas, caminho mais rápido, esbarro nos outros, não peço desculpas, preciso chegar. O tempo é precioso, subir ao 20º andar, come minutos, atrasa o jantar. Nesta corrida não vejo você, não escuto seus pedidos, não seco suas lágrimas, não me dedico aos queridos. Tenho medo dos perigos, não olho para os lados, olho para o chão, evito desagrados, vejo as horas, apresso os passos e chego então, finalmente, o meu prato, vazio, vazio. Com a pressa, esqueço de comprar o alimento com o qual sozinho me aqueço. Então, é um pouco isso, né? A coisa da gente corre, corre e vem a depressão. Os jovens ficam alimentando somente essa sensação superficial de preenchimento do mundo interno e que não é suficiente. De repente, eles estão diante desse vazio, do prato vazio, né? Sim. Você tem um poema, Laura? Você tem um poema que é No Mundo do Avesso? Você tem ele aí? Eu tenho. Uhum. Você pode fazer ele para nós? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma canção, porque como a gente está falando de cultura como ferramenta de a gente atravessar essa pandemia, então eu vou fazer isso aqui enquanto você acha aí o No Mundo do Avesso. Essa canção é uma canção que vem do fogo, ela é xamânica. Legal. De tudo é como um voo e asas leves, vento me leve, direção ao sol. Cantar é como libertar a alma, com calma, sempre ser feliz. Mas é preciso ter boa sorte, também necessário ter asas fortes. Se quiser conquistar a paz, é só ir à luta, você é capaz. O universo nada é separado. Cuidado com a ilusão que o olho vê é só uma parte da arte, esta imensidão. A se libertar, tenha bom senso ao denso, não se apegue não, porque a vida é uma viagem. Coragem, abra o seu coração, mas é preciso ter boa sorte, também necessário ter asas fortes. Existir. Se puder conquistar a paz, é só ir à luta, você é capaz. E com a verdade se paga a passagem pra simplicidade. Viagem nave-mãe, viagem nave-mãe, viagem nave-mãe. Muito bom, é isso aí, asa forte para resistir, né? Lutar, enfrentar e abrir o coração, que é desenvolver e colocar na nossa mensagem a emoção, né? No mundo do avesso,
Nos contos de fadas, bem no começo, pequena menina entra no espelho, quer conhecer o mundo do avesso, apresentado por um belo coelho. Hoje, no entanto, isso é balela. Para ver o avesso não precisa tanto. Ande alguns passos, abra a janela, arregale os olhos e dê com o espanto. Idosos em pé e jovens sentados. Jogador irado agredindo o juiz. Briga de tapas entre deputados. Desaparece alguém que um dia foi Miss. Modelo famosa com bulimia. Aluno dá de dedo no professor. Fumar? Só dentro da delegacia. Filme que é bom tem luta, sangue e horror. Jogar só tem graça se com matança. Brinquedo não serve para brincar. Os pais obedecem suas crianças e os jovens amanhecem dentro de um bar. Sem falar da ganância lá do poder, fraudes, escândalos, corrupção. Muito dinheiro se dá para crer na dignidade e na salvação. Como educar nesse contexto, onde tudo está de pernas para o ar, amarrando, colocando cabresto, ou criando limites com o verbo amar? É lindo esse poema, é a realidade, né? Que a gente vive. Laura, na sua opinião, porque é o seguinte, não existe uma receita para a gente enfrentar tudo isso que está aí, né? Não, ninguém sabe. Até porque não é receita de bolo, porque nós, seres humanos, somos ingredientes muito diversos, né? Não tem como você fazer uma receita. Mas, queiramos ou não, eles conseguiram obter dados, e uma das coisas desse documentário que me deixou assim preocupado, que a gente tem netos, né? E os filhotes dos filhotes que vêm aí, e que uma criança que nasce hoje, quando ela tiver 20 anos, ela vai ter 70 mil pontos, terão 70 mil pontos de acesso às informações dela em todo o planeta. Olha só. 70 mil pessoas conhecem você. Manipulam essas informações. Você, quando viu aquele Privacidade Hackeada, você viu que tudo começou com um indivíduo. Isso. E começou a pesquisar e exigir do Facebook os seus dados pessoais. Porque os dados pessoais foram avisados que seriam retirados do Facebook, né? E eles continuaram lá. E ele saiu para exigir que ele queria que dados que ele lá, né? E saiu pelo mundo aí para encontrar, e aí começou a descobrir uma empresa, né? Que é responsável pelas campanhas dos presidentes dos Estados Unidos. Analytic. Como é que é o nome? Cambridge Analytic. Isso mesmo. Que é a mesma que elegeu o nosso candidato aqui a presidente, o Trump lá. E o Trump nos Estados Unidos. Né? O objetivo deles era também pegar outros países em desenvolvimento, né? Na Indonésia, ali por volta da Ásia, perto da África, para provocar esses conflitos, né? Até mostra ali alguns grupos, não sei se são da Índia, que eles conseguem provocar também uma divisão, como foi feito aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, são manipulações graves e que no primeiro documentário, que é o das redes sociais, o dilema das redes sociais,
quem denuncia são os ex-diretores, né? Sim, são funcionários do Twitter, Facebook, do Google. Twitter, da São Google, né? criadores. Eles perderam o controle do monstro que criaram, né? Isso. E aí eles recomendam, no final, que a gente aprenda a deixar um pouco o celular guardado, né? Eles mostram como que eles manipulam o jovem para o jovem ficar o dia inteiro com o celular na mão, né? Então ele tem lá os dados do jovem, que ele gosta da tal menina, e aí a menina gosta de não sei o quê, então eles fazem com que a menina mande mensagem para o jovem, ou mande sei lá, um emoji, e daí ele vai. Na hora que ele dá o celular para mim, ele não aguenta ficar sem o celular, né? Então, é um vício que vai se estabelecendo, né? E que não é o vício do sujeito, é um vício que é tramado em redes sociais, né? E isso é muito sério. Que me assustou muito também foi aquela menina, a menina do Privacidade Hackeada, a Britney, se não me engano, quando ela fala os dados, né, como arma de guerra. Os dados das pessoas usados como arma de guerra. E ela mesma, perguntaram para ela, por que você fez a campanha do Obama e depois você aceitou fazer a campanha para o outro partido? Ela disse, na campanha do Obama eu não recebi nada. E na outra eu tinha perdido a minha casa, meu pai estava doente e eu precisava de dinheiro e eu fiz por dinheiro. Só que ela se deu conta que ela criou uma arma de guerra, né? Ela trabalhava com dados e que são capazes de promover mesmo esses conflitos entre povos, de se matarem, de se acabarem, né, entre si. Poder, né? Poder e ambição. Poder. E que com a questão da tecnologia, ele assume uma proporção que é quase que covarde, né, no sentido da gente poder lutar contra isso. Mas eu acho que a nossa voz é a nossa pena, a nossa voz, a nossa tarefa de educar, ela precisa caminhar por aí, pela conscientização, né? Porque a descoberta eletrônica, ela não é má por si só, né? É como a bomba atômica, né? O cara que criou a bomba atômica não imaginava que ela fosse utilizada para acabar com uma cidade, né? com um povo, e a mesma coisa eles estão dizendo, a gente criou isso e agora a gente perdeu o controle, e a ideia não era a gente separar pessoas, era conectar pessoas, né? Era conectar dados, era conectar pessoas, era possibilitar uma interação mais global, e ela está sendo usada para nos separar, né? Laura, Oi. O Moraes Moreira, que faleceu esses dias, ele tem uma frase que eu acho interessante também, um versinho que ele diz assim, menina, menina, é do vírus que se faz a vacina. O grande desafio desse segundo tempo da nosso bate-papo aqui vai ser a gente buscar os caminhos. Dizer por quê. 90 dias atrás, olha como a coisa é assustadora. Eu tinha o objetivo, com essa coisa de pandemia, de furar a bolha. E criei um grupo chamado Fura Bolha. O objetivo desse grupo era trabalhar com a cultura, especificamente, mas extrapolar para que mais pessoas pudessem estar visualizando e a gente pudesse estar trocando informações sobre notícias efetivamente importantes, verdadeiras,
para não se deixar manipular pelos fake news. Isso, que é muito sério, né? Era como é que a gente traz mais gente de ramos e atividades diferentes para ter um maior número de visualizações. A primeira live que eu fiz e foi feita uma divulgação, nós tivemos cerca de 2.000 visualizações. Era música, poesia e alguns pitacos assim de reflexão sobre como que a gente poderia furar essa bolha. A partir do momento que eu fiz uma live no domingo, chamando para discutir o dilema das redes sociais e a comunicação de rede, as visualizações que a gente está tendo na live não passa de 100 a 150. Você está entendendo o que eu estou te falando? Aquilo que interessa a gente. E houve, há 3 dias atrás, uma reportagem da UOL, aonde o Facebook dá uma resposta sobre a questão do documentário, dizendo que não era nada daquilo, porque eles estão revendo uma série de coisas. Ora, o Facebook dá uma resposta é porque doeu. Doeu. Só que o que eu estou estranhando é o seguinte, nós tínhamos 20, 30, 100, 100... Uma hora dessa, a gente deveria ter aqui assistindo a gente 50, 60 pessoas. Segundo a telinha aqui, nós estamos com uma pessoa assistindo. Tá? Eu estou colocando isso para você entender o vespeiro que a gente... Eu não escutei a quantidade porque travou. Nós estamos com uma pessoa nos vendo. Uma. Mas a gente lançou a divulgação só ontem, né? Também nossa divulgação foi meio... Não, mas eu não tenho essa preocupação. Isso aconteceu no domingo também. O que eu quero dizer é o seguinte, isso não acontecia. Quando se trata de coisas que não questionam efetivamente o processo das redes, a coisa corre livre. Quando não existe algum processo de manipulação que impede das coisas andarem para frente, das coisas chegarem até onde deveriam chegar. Certo. Entendeu? Agora nós estamos com 2 pessoas assistindo. Nunca aconteceu isso. Começou a acontecer no domingo e hoje. Por quê? Porque eles já sabem que existe um processo de discussão de algo que não querem que seja discutido. Isso, para mim, é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito perigosa, porque isso é a pior não sei se seria o pior dos autoritarismos, porque eu estou utilizando das informações e do mecanismo que a população não conhece para difundir aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero. Isso, Entendeu? Uma coisa que era para ser de todos para todos, né? Continua sendo de um para todos, né? Quer dizer, eu transo aqui, o que vai, né? Eu defino o que é importante para você. A partir do momento que existe qualquer questionamento, eu, com um mecanismo, eu tiro você da possibilidade de conversar com os outros. E isso está acontecendo. Está acontecendo porque não é à toa. Não cai 2.000 visualizações, não se cai para... Você entendeu? Não se cai. Certo. Eu só estou te dizendo isso, mas eu fiz um poema que eu vou fazer aqui, depois quero que a gente comece a discutir. Eu tenho algumas opiniões, gostaria de saber das tuas. Como é que a gente pode se construir um processo? Mas o poema ele diz assim, ó: ei, você que olha e não vê, que ouve e não escuta, compartilha e não lê, na leitura rasa ou no excesso de informação, acaba divulgando a mentira, fomentando o ódio com sua inocente indignação. Não sabe que ao seu lado tem alguém semeando o amor, construindo utopia, mudando realidades, exercitando harmonia. Que tal filtrar a notícia? Refletir com o olhar da poesia, fazer alquimia, pensar mundo novo, cantar com alegria. Afinal,
A realidade é uma ficção, fruto da falta de sonhos, lutas e utopias. Uhum. Muito bom, muito bom. Na Eu, tua opinião, uhum. o que devemos fazer? Bom, eu penso que a saída está na educação, no trabalho com a coletividade, né? É um trabalho que a gente diz que é de formiguinha, mas é um trabalho que tem que ser feito, alguém tem que fazer, porque a gente precisa enfrentar isso, né? Eu brinco que há uns anos atrás eu era chamada de revolucionária, né? E agora eu sou da resistência. Então, mas a gente precisa resistir a esse caminho sem rumo, né? Quer dizer, na verdade, tem um rumo, mas esse rumo, o objetivo final não é colocado para nós, né? Então, as coisas vão caminhando num rumo que tem um objetivo, que é o da manipulação, é um objetivo psicopático, né, no sentido de que destruir mesmo o que existe de harmonia, que existe de amor, é para criar as desavenças, né? Quantas pessoas brigaram com suas famílias, brigaram com seus amigos no momento das eleições do nosso atual presidente, né? Então, a gente vai ficando mesmo sem saber o que fazer. O que para você é um poema que eu fiz, que fala um pouquinho disso, que eu escrevi no dia 11 e 12 de maio, né, de 2016, por ocasião daquela reunião de deputados que iriam decidir o destino do país, né? E eu penso que a gente precisa falar disso, porque as pessoas que estavam tão cegas naquele momento, talvez agora possam rever algumas coisas. Algumas ainda não conseguem ver, né? Mas eu escrevi assim, senti que as palavras nem todas eram autênticas. A maioria escravas das ideias egocêntricas, travestidas de civismo e de boas intenções, sem novidades, de efeito, discursos rarefeitos, promessas e bordões. E agora, José? E agora, Josefina? O que fazer ao virar a página? Escrevo aos montões, derrubo a lágrima ou dobro a esquina? Né? Então, a gente está num momento, né, que a gente não sabe se luta, se reúne, né, as possibilidades dessa conserva cultural que preserva a arte, que preserva a construção histórica do conhecimento, que preserva a questão da harmonia, do equilíbrio, do amor, né? Ou se a gente entra nessa pira de lado, de uma luta em que eu acabo com o outro, a ponto da maioria da população brasileira ter vergonha de usar o verde e amarelo, né? E o verde e amarelo é o verde amarelo de todos, né? E então é uma desconstrução que tem uma intenção que não está clara e que vem anunciada por meio de notícias falsas, né? E que vem embelando, criando ilusões, né? E matando a esperança, né? Porque a gente não pode deixar a nossa esperança morrer, porque é ela que nos aduba para que as nossas asas fiquem fortes, né? Para que a gente possa lutar. Então,
Eu não sei exatamente o que, mas a gente precisa fazer coisas tipo essa que nós estamos fazendo agora. Você quer ver, Laura? Eu recebi uma visita, eu estou desde março no Itapuá, e eu recebi uma visita de uma pessoinha que você que gosta, ama muito você. Uhum. E ele ficou 23 dias comigo aqui. Tá, Uhum. você atendeu ele quando ele era menino, hoje ele casou, Isso, ele tinha, eu acho que 9 anos, 8 anos. que é o Pedro Vinícius. Uhum. E ele hoje está na faculdade de letras, mas ele gosta muito de Nietzsche, gosta muito de filosofia, de Uhum. poesia, e ele veio para cá e a gente saía, já estávamos discutindo essas questões, né, do fura-bolha, tal. Ele não participa de rede, ele vai entrar agora por Uhum. conta de alguns papos que a gente teve, Uhum. justamente para conservar a sua privacidade. E papo Uhum. vai, papo vem. A minha ideia inicial era coisa de furar a bolha, chamando muita gente e tal. E ele vinha com a ideia na praia e diz: Mas, vô, eu acho que é o seguinte, vô, o papo vai ter que ser de um por um. Uhum. Vai ter que ser, queira ou não queira, vai ter que ser de um por um. Você sabe Uhum. que aquele cara que tinha 90 dias atrás a ideia de fazer, e atingir milhões hoje, cheguei à Uhum. conclusão que, na realidade, não existe atalho. Essa é uma das opiniões, não são certezas absolutas, mas Claro, eu claro, são coisas que a creio, gente vai descobrindo, né? e resgatar a importância de cada indivíduo, de cada pessoa. É Aham. necessário o trabalho coletivo, mas o que é um coletivo forte? Uhum. Se não houver o respeito à privacidade, à individualidade e essa riqueza que cada ser humano representa. É, É para porque isso na aí. verdade o trabalho, pelo menos na minha visão, dentro do que seja coletivo, eu sigo as ideias de Pichon Rivière. Então ele diz que um grupo é uma reunião de pessoas centrada numa tarefa. Então a gente tem que ter claro qual é a tarefa. Nesse realizar a tarefa, nós lidamos com duas leis dentro do grupo. Pode repetir lá no. Qualidade, que é Parece que a lei da verticalidade, que é que nos conta a história de cada indivíduo que está fazendo daquele grupo que vai executar essa tarefa, e a lei da horizontalidade, que é o que surge do diálogo e da conversa e dos acordos e desacordos, das discussões que surgem nesse grupo enquanto ele está realizando a tarefa. Então, no trabalho de grupo operativo, a gente não tira a ideia de individualidade. É no trabalho de massa que se tira a visão da individualidade. Né? No trabalho de grupo, são grupos pequenos que têm uma tarefa, a tarefa precisa ser clara, e as nossas intervenções são sempre na tarefa. Não é assim, o fulano está errado, o fulano está certo, né? Esse grupo está trazendo essas e essas ideias. Como é que esse grupo pode usar essas ideias para aperfeiçoar essa tarefa que o grupo está fazendo, né? Então, nessa visão de coletivo em que o indivíduo continua com a sua identidade, é que nós precisamos, né? Porque a gente sozinho, a gente perde também a possibilidade do diálogo um pouco mais amplo, não só eu saber a tua opinião e você saber a minha, mas dessa nossa, vamos dizer, dessa antítese que pode surgir entre a tua opinião e a minha, vão surgir outras coisas no grupo que vão ajudar a gente a construir uma terceira coisa, que não é nem a sua nem a minha, mas é algo que foi construído naquele grupo, né? E que é para além daquilo que já está posto, que já está sabido, né?
Então, essa dose de incerteza, ela é necessária, né? Essa dose de incerteza, de insegurança. Mas essa reunião, para a gente poder se assegurar e também se identificar e também alimentar esse indivíduo, né? Também é importante, né? Então, sem matar, porque os trabalhos de grupo que a gente assiste, principalmente nas empresas, né? A maioria deles não pensa no indivíduo, pensa nos objetivos da empresa, né? E são trabalhos administrativos que acabam sendo levados para a educação e nas escolas, né? E eu penso, como educadora, que o trabalho do professor é um trabalho, ele precisa saber trabalhar em grupo, para não trabalhar só na comunicação de corredor com 30, com 40, com 50, porque a comunicação de corredor, se for só eu e você, tudo bem, mas se for de 10, tudo bem. Agora, se for 50, se for 100, você tem uma comunicação de massa, onde a individualidade é assassinada, né? Então, essa é a minha opinião em relação... penso que 2.000 pessoas também não significa muito, né? Mas se a gente puder trabalhar com grupos de 30, ontem eu trabalhei com um grupo de 50 pessoas, né? Sobre leitura e escrita. Então, é um grupo bom, um grupo que deu uma discussão boa, né? Mas também a gente não pode ficar falando o tempo todo, tem que também o público falar, né? Sim, é fundamental. Né? Então, Laura, tem mais poema para nós aí, não? Tem, eu separei um monte. Então, leia. Eu queria ler um em homenagem aos nossos irmãos indígenas, que eu fiz em 2004, mas que eu acho que ainda tem a ver com essa coisa da cultura, da comunicação, né? E com todo esse desmonte que está acontecendo em relação à cultura e ao meio ambiente no nosso país. Cadê o índio que estava aqui? Levaram sua floresta, asfaltaram suas trilhas e esconderam seus animais. Transformaram suas ervas em comprimidos. Sua cultura virou enfeite. Suas palavras foram transportadas para outros ditos. Cadê o índio que estava aqui? O branco comeu. E cadê o branco? Foi para o mato. E cadê o mato? O fogo do cigarro queimou. E cadê o fogo? Não teve água suficiente para apagar. E aí? O fogo queimou até o último graveto. E cadê a água? Nem com amuleto. Sumiu pelo ralo, no banho demorado do Afonso, na lavagem do carro do Henrique, na piscina do Alonso e naquela sauna bem chique. Tomara que chova, não chove. Então chame o índio que faz chover com a sua dança. E cadê o índio, criança? Cadê o índio que estava aqui? Está nos nomes dos prédios, nas ruas, nas paredes dos museus, nos piercings da lua, no espaço, nos meus, nos seus, nos nossos primeiros passos. Que lindo, Laura, que lindo. Pois é, e a nossa Amazônia, né? Queimando, o nosso Pantanal queimando, né? Você sabe que agora Piauí queimando. eu vou tentar fazer uma canção aqui, não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos um pedaço. Tá. Só para as pessoas ficarem, entenderem o que representa o poeta. O nome dele é Jatobá. Tá. É nome de árvore, inclusive. E ele fez essa canção na década de 70. E é mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu consigo. Se toca burro, tá subindo na virola,
Chegou a hora do pinheiro balançar, sentir o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. Cada vale, tanto esforço do meu campo, nesses pontos as matas já vão matar a Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que tristicina teve o cedro, nosso primo, desde menino que eu não gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamboreta, mesa, cadeira, balcão de bar. E por acaso viu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona mora, vida horário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, os inimigos do ventilação do ar, se respira e a clorofila, as matas virgens destruídas vão lembrar. E quando chegar a hora, é certo que não demora, vou chamar Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. E é Cabiúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiá, Pau da Cuçoba, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro Ipê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Palferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jequitibá. Hoje é vivo, corre perigo. Nossa, que lindo! Muito Mais lindo. de 40 espécies de árvores cantadas por um poeta em 1970, dizendo da sua possível extinção, muitas delas já extintas, né? É aquilo que a gente está falando. A arte fazendo o seu papel de denunciar, né? E de anunciar. Muito bom. Eu diria que os poetas, os escritores, os artistas, os filósofos, os professores, precisariam ser muito mais ouvidos, muito mais respeitados dentro desse nosso país, né, Laura? A gente positivamente está construindo e deixando alguma coisa para as atuais e para as futuras gerações. Hoje de manhã eu fiz um trabalho com o pessoal lá de União da Vitória, era um finalzinho, dentro da mesma ótica que a gente está fazendo hoje. E o professor fez uma declaração e, no final, da palestra dele saiu uma síntese, que é mais ou menos assim: sua alegria é coisa séria, sua felicidade é coisa séria, seu bem viver é coisa séria. Poetize-se, ame-se, viva o agora, ele é o seu presente. Isso, legal. Uhum. Laura, querida, um amor... Eu podia falar uma poesia sobre poeta, só para fechar aí? Então, claro, vamos falar. O poeta vê o invisível, sente o não dito, visita o impossível, imagina o infinito. Fala do que vai lá dentro, revela a voz do aflito, é arauto do bendito, remexedor de sentimentos. Sente e diz e escreve, declama o reclamado, combina o incombinável. É tela de projeção, teia de indignação, continente de sonhado, voz do seu tempo, da vida alento, subjetivo arado. Que lindo, Laura. Muita produção, né, Laura? São coisas de agora? Esses são de agora, são desse livro aqui, Espiral Poética. Aqui tem alguns antigos, né, que eram da época que a gente fazia roda de poesia na praça. Esse aqui é daquela época, né? E esse daqui é novo. Eu tinha um poema que eu declamava, eu tinha ele inteiro, né? Mas com o tempo, você sabe que a idade também a gente vai perdendo. Isso, né? A gente vai esquecendo, né? Eu queria que você me mandasse ela. Você tem aí no livro, tá aí no livro. A criança da globalização? Não, é Menina de Salto Alto, de Saia Justa. Isso, cadê a infância da globalização?
Isso. É esse mesmo. Você podia fechar com ele. Isso. Pode, Faz ele para pode. mim. Faz. Se você quiser falar junto, Ah, eu não consigo. Não consigo, não não, tenho na cabeça todo tá ele. bom. Cadê a infância da globalização? Criança de saia justa, de salto alto, pintando os lábios como uma mulher. Meninos a trabalhar no asfalto. Leva 2 por 1, quase não custa, leve mesmo se não quer. Crianças na escola. Depois, aula de inglês, Kumon, matemática, português. Espaço para informática, para robótica, para o xadrez. Crianças na escola, depois na esquina, pedindo esmola. Não para comprar traquinas, mas para alimentar a menina, irmã menor, que definha. Ricos, pobres e remediados. Onde está a infância? Será que toda a ganância a está deixando de lado? Colocamos a infância no alvo do consumo, e quem não puder consumir torna-se alvo do infortúnio. Ser criança hoje em dia parece não ter a ver com folia, com brincadeira, com sabor. Ser criança é compromisso, é ter coisas e sem reboliço, é guardar tudo que é viço, é catar coisas no lixo, é cantar em uníssono, sem pensar, é entrar na roda viva e comprar, comprar, comprar. É entrar na roda viva e lutar, 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 sem espaço nem tempo para brincar. Vamos lá, minha gente. Vamos salvar a infância. Comece por você. Cante, dance, espante o terno, o taier e a arrogância. Jogue bola de meia, faça da dança um momento. Brinque de ser sereia, entre no rio e mergulhe. Corra no mar e na areia, jogue bolinha de gude. Dirija seus carrinhos, seja bombeiro, apresse ambulância, conte carneirinhos e cordeiros, distribua brigadeiros, reparta aquilo que é seu e ensine para o seu filho que infância ainda existe. Se você não quiser do metal, só o brilho, e se ele puder deixar de ser triste. Que lindo isso. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Laura, me conte só mais um pouquinho antes da gente fechar, já estamos quase chegando aí na nossa 1 hora de live. Como é Aham. que está sendo essa relação com a Renata, com essa neta Ah, maravilhosa? essa neta é maravilhosa. Olha, a gente começou fazendo o Vovó em Quarentena juntos, né? Tivemos muitos papos, até eu começar a trabalhar e a entrar naquele ritmo de novo grande de trabalho, né? Tem Mas no nós YouTube? fizemos 30, tem no YouTube, são 30 programas chamados Vó em Quarentena, né? E ali ela vai me filmando e vai interagindo comigo, e a gente fala primeiro das brincadeiras que são possíveis ser feitas dentro de casa, né? Porque as pessoas precisavam ficar em casa, de como mexer o corpo, mexer o pensamento, e ela ia interagindo comigo, filmando, e foi assim uma descoberta linda minha em relação a ela e ela em relação a mim, né? E então temos feito ainda algumas coisas juntas, ela faz alguns posts, daí ela pede para eu corrigir, e assim nós vamos. Eu peço para ela me ajudar na assistência tecnológica, né? E estamos nos descobrindo e nos afinando, e de vez em quando discutindo também os pontos que não combinam, mas sempre de uma forma bastante madura, né? Eu acho que está bem gostoso esse período, até que eu falei um dia para ela, acho que eu vou continuar trabalhando só online, e apesar de eu sentir, né, falta Escute, desse esse, contato com os meus clientes, eu preciso disso.
Esses 30 programas, para as pessoas que têm interesse em acessar, tá no teu nome no YouTube? Qual o canal que é? É Vó em Quarentena? Tá no canal Monte Serrarte. Monte, daí um S grande, grudado, né? Serrarte, em vez de Serrate, é Serrarte. Ah, Monte Serrarte. Eu vou fazer, eu vou capturar eles e vou colocar na nossa playlist do canal Brincadeiragem. Vou colocar, tá posso? Pode, Posso? A claro. gente coloca na nossa Pode, playlist lá. São Laura, 30 programas. eu vou fazer um poema da nossa amiga poetisa, que você deve gostar também, que é a Rosiane Murray. E aí vou pedir que você deixe também, encerre mas deixe primeiro eu fazer isso aqui, daí você faz as despedidas, tá bom? Tá bom, tá jóia. Eu adoro esse livro da Rosiane, chama-se Classificados. E daí diz assim, ó. Menino procura com urgência um vale azul para morar. Um vale onde a aurora desperte as coisas suavemente e as manhãs têm um gosto de jabuticaba. Um vale onde todos andem de mãos dadas e onde toda fome seja saciada. Um vale onde os riachos cantem, enchendo tudo de azul, inclusive o coração do menino. Menino que mora num planeta azul, feito a cauda de um cometa, quer se corresponder com alguém de outra galáxia. Nesse planeta onde o menino mora, as coisas não vão tão bem assim. O azul está ficando desbotado e os homens brincam de guerra. É só apertar um botão que o planeta Terra vai pelos ares. Então o menino procura com urgência alguém de outra galáxia para trocarem selos, figurinhas e esperança. Não podemos perder a esperança. Nunca. Eu quero te agradecer muito e vou te deixar para você se despedir e a gente fechar a live. Muito, gostei, adorei. Eu acho que nós vamos deixar isso aqui arquivado no Brincadeiragem, vamos passar para todos os amigos, porque eu amei fazer essa hora de prosa com você. Obrigado, Laura. Obrigada. Eu vou terminar com uma poesia que é uma poesia de esperança. E se eu fosse aquela mágica e pudesse o mundo mudar, transformaria a vida difícil e trágica em marolas tranquilas do mar. E se eu fosse um desejo e pudesse hoje ser realizado, pediria o som do realejo como fundo musical delicado. E se eu fosse um espaço, pudesse reunir muitas pessoas, trocaria a relação fria do aço pelo calor do abraço que abençoa. E se eu fosse um tempo e pudesse diminuir a pressa, desenvolveria um argumento para a calma deixar de ser promessa. E se eu fosse um sonho e pudesse reeditar a realidade, coloriria a mesmice e o enfadonho com busca de igualdade. E por saber mudar o mundo sozinha, venho clamar à humanidade ditosa o batidor, a agulha e a linha, para a gente bordar junto esse método agora. E aí a gente pode fechar assim, ó. Bordar num pano de linho, poema tambor, que desperte o vizinho, pintar no asfalto e no rosto, um poema alvoroço, que amanheça a cidade, dançar com tamancos na praça, cantar porque um grito já não basta, esfarrapados, banguelas, meninos de ruas, poetas babás, vistam seus trapos, abram os teatros, é hora de começar. Alerta, desperta, ainda cabe sonhar.
Alerta, desperta, ainda cabe sonhar. Alerta, desperta, ainda cabe sonhar. Desperta, ainda cabe sonhar. Boa noite. Boa noite, obrigada por tudo. Até. Até, querida. Acho que fechou aqui.